Olá, pessoal. Ah, eu gostaria de fazer alguns comentários hoje com esse vídeo aqui no canal, algo que eu quero intensificar com respeito aos últimos acontecimentos. O título desse vídeo é Terrorismo e Convulsões Sociais, análises pertinentes. Essa análise, na verdade, eu vou fazer algumas perguntas. Eu pretendo questionar algumas notícias, levando-se em consideração a tradição como estas mesmas são veiculadas na mídia. A tradição como estas notícias são passadas para o povo. E eu gostaria de colocar aqui algumas palavras que estarão presentes nos motores de busca, aquelas palavras que são os motores de busca, para que qualquer pessoa possa acessar quando pesquisar a respeito. Muito provavelmente também assistirão este vídeo. Eu quero tratar em alguns momentos sobre o Brexit no Reino Unido. Eu quero tratar sobre o ataque terrorista que aconteceu em Nice, na Riviera Francesa. Eu quero tratar sobre o assim proclamado, assim dito golpe militar que está acontecendo na Turquia, debaixo das barbas de Recep Tayyip Erdogan. Então, eu quero tratar sobre esses assuntos e quero fazer uma intertextualização com os fatos que acontecem hoje no Brasil. Especificamente, a parte que quero aproximar, especificamente do que ocorre na Turquia atualmente e do que está acontecendo no Brasil. Pergunta primeira: poderíamos tomar isso como um espelho ou como um exemplo do que vai acontecer no Brasil? Teremos as forças militares uníssonas ou apenas uma parte a apoiar a população brasileira, a apoiar os princípios da democracia, os princípios do Estado de Direito e a manutenção da ordem pública, ou apenas uma parte das Forças Armadas estarão a procurar defender a nação brasileira e a outra parte, e que parte será essa, estará a apoiar um governo que, desde que teve a oportunidade de atuar na vida pública, tem mostrado-se golpista, tem mostrado-se subversivo e tem mostrado-se desconstrutor da identidade nacional. Então, sobre essas coisas que eu gostaria de tratar. Então, eu gostaria de tratar primeiro aqui sobre o Brexit. Esse termo ele tem circulado na Europa, esse termo ele tem surgido por ocasião de uma campanha feita entre os britânicos para saber, através de plebiscitos, se os ingleses queriam continuar junto à União Europeia ou queriam, por assim dizer, divorciar-se. E boa parte dos ingleses manifestaram o desejo de Brexit, ou seja, quebrar a relação com a União Europeia e exit, ou seja, sair da União Europeia. Então eles fundiram, em gramática a gente poderia chamar isso de substantivo por aglutinação, eles fundiram duas palavras e ficou então esse termo que agora ganhou o mundo, Brexit. E o que isso tem a ver? Por quê? Qual é a importância da questão do Brexit? Então, uma pequena pausa, vamos congelar essa questão do Brexit, que os ingleses, eu apoio a decisão dos ingleses, antes de mais nada, sou conservador, sou filósofo, teólogo e sou conservador, por incrível que pareça, num mar de fezes das federais do Brasil, como a gente vê uma praga de universitários chegando com a cabeça completamente vazia para ser informada por doutrinadores comunistas, doutrinadores esquerdistas. Eu sou uma pessoa que eu já tinha os meus posicionamentos, já tinha as minhas opiniões muito bem fundamentadas, e isto não me provocou nem sequer cócegas. Então, qual a relação que isso tem com a política brasileira? Por que isso está acontecendo? Na verdade, os ingleses começaram a entender as coisas e os ingleses se retiraram, né? Ou seja, mostrando a autonomia do povo. O povo inglês
é dono de si mesmo. O povo inglês tem poder. A voz das pessoas nas ruas no Reino Unido tem poder, e este poder foi respeitado. Qual a relação disso com o Brasil? Então, ou seja, existe no Brasil a tentativa da desconstrução da identidade nacional. A gente não pode partir para o ultranacionalismo, mas também não podemos ficar sem um referencial nacionalista ou sem referencial nacionalista algum. Né? Inclusive com o disparate da esquerda de desconstruir de uma forma chula, de uma forma barata, de uma forma irresponsável e absolutamente idiota e idiotizante, desconstruir a declinação das desinências modo temporal e número pessoal da palavra presidente, por exemplo. Então, você não pode chamar determinada pessoa de incompetenta, você tem que chamá-la de incompetente porque é um substantivo comum para os dois gêneros, é um substantivo comum de dois gêneros, e eles resolvem, não concordo que seja assim, porque isso é uma construção imperialista, patriarcalista, heteronormativa, capitalista, então é presidenta. Pois é. Ou seja, meus ouvidos começaram a escutar a musicalidade do bom português sendo pronunciado, se o cara é bom ou se ele não é. Os meses, os anos dirão o que Temer, na verdade, quer e aqui ele veio. Mas que o cara fala e retornou, ou recobrou, ou exumou um português enterrado já no plano de ação de destruir a identidade nacional do túmulo do esquecimento. Né? Então, a ideia, a proposta é desconstruir. A proposta é causar a desconstrução, causar o caos em todos os sentidos, certo? Então, a questão, a ideia que é passada nas escolas, eu como professor também de ensino médio, isso é largamente divulgado nas escolas, que a globalização ela é cria do capitalismo, e a gente percebe que não, existe a teoria das tesouras dentro do por assim dizer, do assim chamado socialismo científico. A teoria das tesouras é quando uma determinada ala mais radical, ela interpola o poder com a ala aparentemente mais próxima, mais voltada ao centro ou à direita, né? Dando a impressão de que as pessoas precisam do outro lado, que o outro lado é melhor, mas que no final das contas acabam mantendo sempre dentro do fosso do comunismo, do fosso do socialismo, que é o assim chamado socialismo fabiano. Então a globalização ela foi desenvolvida dentro por assim dizer também, porque não concordo com isso, dos laboratórios comunistas, dos laboratórios socialistas, a ideia de globalização. Então a Inglaterra sai disso. Seria uma boa o Brasil também retirar-se da Unasul e de todas as tentativas de fundir e de assimilar o Brasil num corpo sem forma, num corpo disforme, perdendo sua identidade cultural. Então, a primeira coisa, essa questão do Brexit é uma coisa interessante que o Brasil deveria copiar também. O Brasil deveria tornar-se independente. Recep Tayyip Erdogan. O nome do cara é complicado. Eu até fiz uma terceira gravação do vídeo por estar pronunciando o nome do cara errado. E eu não quero que as pessoas venham dizer que eu estou passando informações erradas, porque eu não sei sequer pronunciar o nome do presidente da Turquia. Então, Recep Tayyip Erdogan, ele aparece dizendo que o golpe foi enfrentado e já foi sitiado, já foram drenadas as forças rebeldes militares que se insurgiram contra o governo, que está tudo sob controle. Então, quando a imprensa internacional ela passa a notícia de que há um golpe, e a imprensa internacional está praticamente uníssono, eu não vi uma única bandeira midiática falar o contrário, ou pelo menos trazer uma fala mais ponderada, eu desconfio. Porque tudo que sai da boca de um esquerdista deve ser alvo de desconfiança. Eles, de má consciência mesmo, existem os engenheiros sociais maquiavélicos mesmo, sabendo o que estão fazendo, e os idiotas úteis. Então, tudo que sai da boca de um comunista, de um esquerdista, é passível de desconfiança. Então, deve ser analisado. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Erdogan.
Erdogan é um carinha que ele... eu vi um post interessante no Twitter, passado pelo nosso colega Luiz Felipe Pondé, e ele diz uma coisa interessante, que a Turquia está sob a tirania de Erdogan. Alguns anos atrás, há exatos 6 anos atrás, ocorreu uma confusão com a flotilha turca que procurava levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Porque a faixa de Gaza estava sofrendo o assédio, estava sofrendo como os judeus na Alemanha, estava sofrendo cerceamento de liberdade, estava passando fome, etc, etc, etc. Eu gostaria aqui de fazer uma leitura do jornal Visão Judaica. Esse jornal ele é daqui do estado do Paraná, né? E eu gostaria de fazer aqui uma leitura. O jornal da data de julho de 2010, ou seja, fazem exatamente 6 anos que aconteceu esse fato. Eu gostaria de ler aqui uma coisa que a imprensa internacional não passou, especialmente a Reuters. Ela não passou essa informação na Europa e, para todos os efeitos, os idiotas úteis têm a informação como sendo certa. A seguinte interlocução por meio de rádio entre a Marinha Israelense e a flotilha de Gaza oferece algo sobre a mentalidade das pessoas a bordo. Aqui é a Marinha Israelense. Vocês estão se aproximando de uma zona que se encontra sob um bloqueio naval. Cale a boca! Voltem para Auschwitz! Respondeu o interlocutor da flotilha. Temos permissão da autoridade portuária de Gaza para entrar. Estamos ajudando os árabes a ir contra os Estados Unidos. Não se esqueçam de 11 de setembro, meninos. O exército israelense gravou esta conversa em áudio, esclarecendo que o mesmo foi editado para recortar os períodos do silêncio do rádio, assim como os comentários incompreensíveis a fim de facilitar às pessoas a audição da conversa. Tayyip Erdogan, na época, ficou profundamente furioso contra Israel. Israel tinha uma relação interessante com a Turquia, até aparecer Erdogan, que exigiu retratação internacional e exigiu punição exemplar para o Estado de Israel pelo que aconteceu. Eu vou colocar aqui na descrição o link para que vocês possam acessar, está tudo em inglês, para que vocês possam acessar os sítios onde se encontram os vídeos que foram gravados dos militares sendo agredidos quando eles pousaram, quando eles entraram no avião, foram agredidos, haviam terroristas e estavam com o intuito de derramar sangue. Ou seja, estavam carregando toda sorte de produtos que não tinham absolutamente nada a ver com a ajuda humanitária, ou pelo menos eu imagino, né? Porque tinham granadas, bananas de dinamite. Eu fico pensando, puxa, a inteligência dos terroristas, a criatividade dos terroristas se assemelha muito a ânsias homossexuais, porque bananas de 50 centímetros de dinamite, eu fico tentando imaginar aqui, cá com os meus botões, onde é que eles vão colocar aquelas bananas de dinamite para se explodir. Ou seja, isso já vinha de algum tempo, Israel destruindo túneis que passam de Gaza, da faixa de Gaza a Israel, com o intuito de levar terroristas, assim, recheados, se é que vocês me entendem, de bananas de dinamite, com bastante vaselina para não ter nenhum tipo de problema na introdução dos artefatos explosivos, para Israel para poder cometer os atos de terrorismo. Essas coisas não são passadas pela imprensa internacional. O que me deixa na dúvida nessa situação é a posição de Erdogan. Erdogan é vítima ou Erdogan é o algoz? Ou seja, não está havendo consenso entre os militares da Turquia. Por que não está havendo consenso entre os militares da Turquia? Eles são mocinhos ou são bandidos? Então, existe uma ala muito forte na Turquia que pretende a islamização de todo o território turco, certo? Assim, com o saudosismo da época em que era Império Otomano que governava o mundo. Então, é algo a se pensar. É o que acontece também hoje em Nice, no coração da Riviera Francesa. É uma situação também que remete à questão da desconstrução cultural e da desconstrução nacional de um povo. Como todos sabem, François Hollande, ele é comunista e tem aberto as portas para toda espécie de lixo entrar no Estado francês.
E a ideia de inclusão acaba por ser uma arma perfeita para ocultar e esconder pessoas mal intencionadas, como foi o caso da pessoa que, usando um caminhão, matou dezenas de inocentes. A exemplo de Bataclan, a exemplo do Charlie Hebdo. Ou seja, isto é fruto da política comunista. O comunista tem um compromisso com duas coisas básicas. O comunista tem um compromisso com a destruição da ordem e da prosperidade. A destruição da ordem e a destruição do progresso. Não deve haver paz. O comunista não pensa em paz. Não existe a possibilidade de diálogo. Por isso não se discute com o comunista. Então eu gostaria de deixar isso aqui para a gente raciocinar e para a gente poder questionar e acompanhar os fatos. O que está acontecendo hoje na Turquia é o que provavelmente poderá acontecer no Brasil. Então eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, gostaria que vocês deixassem seu like e vocês pudessem compartilhar e comentar. Vamos discutir. Agradeço a todos a atenção. Tenham todos uma boa tarde.